Ah, eu até estava pensando ontem, um pouco em função disso, que eu acredito que eu estou fechando um ciclo agora, né? Com algumas coincidências. Eu comecei a estudar religião em 1985, quando eu conheci o Carlos Brandão, né, do Unicamp. Ele fazia uma pesquisa numa cidade da Serra do Mar, no estado de São Paulo, que era São Luís do Paraitinga, que era considerado o último reduto caipira do estado de São Paulo. E eu trabalhava na época, eu era formado, né, em pedagogia, e trabalhava no SESC. Então eu organizava atividades no SESC, e na época a questão de cultura popular estava muito em alta também, algumas produções, elaborações que o Brandão fazia, né, de religiosidade popular, de festas, sobretudo. E eu fui encontrá-lo e comecei, por influência dele, né, nessa cidade, São Luís do Paraitinga, que era do lado onde eu morava, em São Paulo, a estudar festa. Né? O meu primeiro, vamos chamar, produção assim, sobre religião era uma exposição iconográfica que se chamava Música no Império, sobre a festa do Divino de São Luís do Paraitinga, lá em São Paulo. E eu escrevi daí um pequeno livro, né, com o mesmo título da exposição, que era mais informativo sobre a festa, e trabalhando muito naquela oposição estrutural entre tempos quentes e tempos frios, né, da festa, do movimento dos atores, né, como a gente diria hoje e tal. E logo na sequência eu entrei no mestrado, né? Entrei no mestrado na PUC de São Paulo, fiz o mestrado lá de 87 a 91 e depois o doutorado de 93 a 1997. E no mestrado eu continuei pesquisando na mesma região, que era no Alto da Serra do Mar, com um grupo de imigrantes mineiros, né, do estado de Minas Gerais, que se mudou para lá e que trouxe também as suas relações e interações, né, cotidianas com economia, religião e outras esferas também de ação, e mudaram um pouco a configuração do local, né, de São Luís do Paraitinga, que era uma sociedade caipira mais paulista, vamos dizer, né, começa final da década de 50 em diante, sob influência dessa imigração mineira, a mudar. E eu fui estudar o ciclo devocional de Santos Reis e as mudanças que esse grupo de mineiro implantou na lógica, né, desse ritual natalino ali na região, que sempre foi um ritual muito pobre, né? As folias de reis paulistas são bacanas assim, mas elas são pobres, né? E as mineiras não, as mineiras eram ricas, né? E os mestres eram sujeitos com uma sabedoria, autodidatas, né? Com tradições, linhagens, né? de mestres antigos. Tá? E o mestrado então foi um pouco isso, relacionando essa tradição devocional com a questão do trabalho e a dinâmica do saber, vamos dizer assim, né, no cotidiano popular. Daí para diante, tanto a cidade, São Luís do Paraitinga, né, que é uma cidade com muitas tradições religiosas, né, quanto a ideia de festa religiosa e a perspectiva devocional sempre fizeram parte, né, da minha trajetória, vamos dizer, acadêmica, mas nunca como, tirando o mestrado, nunca como o motivo central das elaborações, né, das produções. Depois que eu acabei o mestrado, eu me envolvi com questões políticas, fui quadro de partido, fui secretário de governo em São José dos Campos, em São Paulo, e aí comecei a ser perseguido, vamos dizer assim, pelas questões relacionadas à pobreza e às políticas públicas, e enveredei até o final do doutorado por aí. Mas o engraçado é que, embora eu acho até que eu tenha me dado bem nessa área, até nas produções, tanto questão política, né, de intervenções, de participação como gestor, mas também dos textos que eu escrevi na época, mas a questão religiosa sempre foi uma questão de fundo para mim, né? E eu acredito isso muito à minha formação, né? Taubaté era uma cidade que estava nesse mesmo miolo da formação caipira, né, das tradições missionárias, né,
no estado de São Paulo. A minha avó sempre esteve muito envolvida com isso, mãe de meu pai. Eu sempre a acompanhei, né? Sempre participei desses processos, dos encontros com missionários, com evangelização. Ela era catequista, ela era dizimista, ela ajudou a construir a igreja que tem uma das mais antigas da cidade. Então eu sempre estive um pouco envolvido com esse meio. E, na época, evangelização, sobretudo a catequização das crianças, era feita através de imagem, né? Porque era uma região de muito analfabetismo e tal, né? Então eu lembro assim, de imagens de criança, de missionários passando slides para a gente, né? De histórias bíblicas, dos evangelhos, da própria catequização, sempre muito através dessas imagens. Depois, quando eu já estava no doutorado, um pouco perto do final, lá por 96, a minha avó faleceu, essa mãe do meu pai, e ela deixou uma série de coisas de herança, né? Coisas de pobre, né? Porque era uma família pobre. Tá? E uma delas era uma caixa com imagens de santinhos, pagelas do Sagrado Coração de Jesus, coisa de todo tipo que ela foi juntando a vida toda dela de religiosa. E boa parte desse material com anotações, né? E eu lendo as anotações e vendo o material, comecei a pensar na história da minha avó, como de outros sujeitos religiosos, também idosos da região, como descritas, né, a própria trajetória através de um diário inscrito nessas imagens, né? Relações de família, as dinâmicas econômicas, as contas, o calendário social, né, as comemorações, no que ela se ligava, tudo importante estava nesse material. E é isso que originou o que eu acho, por exemplo, que é a minha produção mais efetiva, né, dentro dos estudos de religião, que é o livro sobre imagética da devoção, né? Eu até começo o livro, né, a entrada do livro, contando a história da relação com a avó e da descoberta através do material dela. Tal, né? E de como isso abre um mundo de possibilidades de interpretar o universo, inclusive, no qual eu me criei, né? Um pouco na perspectiva do Boaventura de Souza Santos, né, de que todo conhecimento é autobiográfico, né? Eu acho que eu me descobri também um pouco o que era a minha atração pelo universo religioso, me movimentando nesse campo das imagens, dos sujeitos. Fiz uma pesquisa etnográfica na região, que complementou, eu acho, né, essa perspectiva, o que ajuda a que o livro também não fosse só um exorcismo, né, vou dizer, da minha experiência religiosa, mas criar uma chave interpretativa um pouco mais ampla, né, dentro desse princípio. E aí, dentro da minha formação das ciências sociais, né, de mestrado e doutorado na PUC, eu acho que isso foi o que me auxiliou a tomar uma decisão pelo caminho da antropologia, né? E de ir deixando aos poucos a política pública, outros estudos, mas ao mesmo tempo pegando esse âmbito da religião desde as interfaces que ele constitui com os espaços da pobreza, né, vamos dizer assim, os espaços e o tempo da pobreza. Eu acho que é um pouco esse o vínculo pelo qual eu me fixo nessa razão de um popular, né, dentre as várias opções, né, de religião popular. E a partir daí eu acho que eu redescobri um pouco o princípio da religião através das imagens a dimensão comemorativa da religião, que eu acho que é uma questão muito forte, né, da produção imagética no Brasil, né? Não são só os processos de evangelização, não são só as campanhas pietistas, né, que os missionários criaram no âmbito do uso das imagens, né, nos meios populares, mas, sobretudo, a ideia de usar a imagem como uma forma de inscrever ciclos, né, a sazonalidade das relações entre religião e trabalho, no meio rural, mas também no meio urbano periférico, né, através das comemorações, né. E eu acho que foi isso que me levou um pouco, depois, né, dessa pesquisa,
a pensar então a relação com as festas religiosas, né, que foi o projeto que eu acabei agora há pouco, mas tentando entender ela num âmbito mais contemporâneo, né, dessas festas e da maneira como as imagens hoje que os devotos e os atores diversos dessas festas produzem como um elemento que extrapola a apreensão ou a apropriação privada, né, dos motivos ou os propósitos das comemorações para uma dimensão de presentificação dos atores no âmbito festivo, né, entendendo esse caráter da transformação da religião para uma dinâmica menos absoluta, né, menos exterior ao indivíduo, quer dizer, menos o luminoso, né, e mais a presença, esse caráter mais imanente de uma religiosidade que se produz no mundo, no encontro, nas práticas e no significado que as pessoas dão para essas práticas, atravessada pela dimensão tecnológica, né? Porque se antes produzir imagens eram coisas complicadas, né? Hoje a produção de imagem está acessível a todo mundo, né? E a maneira como se produz de forma tão diversificada e intensa nos meios populares ajuda a constituir repertórios que eu busquei entender como um material etnográfico disponível que seria papel do antropólogo reunir dentro de um sentido que ele dialoga com os atores, né? Foi um pouco isso que eu busquei fazer nessa pesquisa, que acabou agora, né? que resultou num livro, que está em submissão em algumas editoras, aí, que é Festas e Religiosidade Popular, entendendo agenciamentos tecnológicos, reflexividade e mediações produzidas, né, pela imagem nesse processo. E acho que estou fechando um ciclo nesse contexto, até eu estava dizendo, porque eu inscrevi agora uma mesa redonda num congresso que vai ter sobre festas religiosas em Goiás, né, em Goiânia, vai ser agora em setembro de 2013, e nós vamos discutir a festa do Círio Nazaré, que foi uma das festas que eu pesquisei nesse projeto, o Círio Nazaré, o Divino Espírito Santo, São Luís. Eu nunca abandonei etnograficamente, né, o contexto da cidade de São Luís do Paraitinga, que me dá a possibilidade de pensar a etnografia e fazer as minhas elaborações antropológicas num contexto de longo prazo, né, numa perspectiva do que o Van Velsen chamava de análise situacional, né, o estudo de caso detalhado, mas que foi se alternando com etnografias mais curtas, algumas etnografias impressionistas, como foi o caso do Círio, né, e também a festa de Nossa Senhora do Caravaggio aqui no Rio Grande do Sul, o que dá a possibilidade, a partir desses contextos, de entender de formas diferentes esses agenciamentos dos devotos, né, e a maneira como isso corre no processo. Tá? E, coincidentemente, nesse evento, um dos conferencistas é o Carlos Brandão, né? Então, eu acho assim que são uma série de coincidências que me ajudam a fechar esse ciclo, né, e entender um pouco como que eu fui percorrendo esses processos e tentar fazer a síntese dessas várias nuances que foram acontecendo, né? Eu diria que isso é um pouco a questão da trajetória.